Você precisa sair do automático. Parem de sair da igreja. Chega aí no carro, já começa a brigar no carro. Chega em casa, já liga a TV, começa a ver um monte de porcaria, já perde tudo que você ouviu. Você precisa ter o coração submisso, aberto, sedento, com fome. E no momento que você ouve uma palavra, você recebe ela de maneira revelada. O Espírito Santo, ele já naquele momento te dá tanta clareza, tanta consciência, que teu caráter é mudado e você já começa até a andar diferente. Você já tem direita coluna. A tua voz já engrossa. Você já muda a tua postura. Você não mais se intimida por um problema. Meu Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar. Nos ajude, Senhor. Eu inicio, meu Deus, este trabalho. E quero agradecer, meu Pai, pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, alegrias. Eu quero agradecer, meu Pai, por estar aqui na Tua casa. Meu Pai, no melhor lugar aonde nós poderíamos estar. Meu Deus, não há nada mais importante que nós podemos realizar se não for aqui, na tua casa, estando no lugar certo, na hora certa, no momento certo, fazendo aquilo, meu Pai, que fomos chamados para realizar. E o que é, meu Deus? Adoradores. Somos adoradores. Somos adoradores, meu Pai, estamos aqui para servir. E que o Senhor, meu Deus, possa tomar o controle de tudo. Que nada, meu Deus, venha sair do teu controle, mas tudo seja para a tua glória. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, os nossos erros, tudo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado ou bloqueado a tua presença de nós. Nos perdoa, Pai querido. Meu Deus, eu preciso de Ti. Meu Deus, se não for o Senhor, meu Pai, nós não conseguimos. Nós não podemos nada, nós não conseguimos nada. Meu Pai, nós não possuímos nada, Senhor. Meu Pai, o que temos, meu Pai, veio de Ti. O que temos, meu Pai, foi dado por Ti, meu Deus. E a única coisa que podemos fazer é devolver. Porque, meu Deus, se nós não tomarmos as escolhas corretas, meu Deus, que é derramar mais, que é entregar mais, que é se doar mais, nós não iremos romper. E nós precisamos de rompimento. Meu Deus, que o Senhor visite a cada coração. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão chegando, aqueles que, meu Deus, estão pela transmissão. E que o Senhor, meu Pai, possa tomar este trabalho. E que nada e nem ninguém, situações nenhuma, Senhor, possa ser uma pedra de tropeço, um empecilho, uma trava para a Tua operação. Meu Deus, que todo sentimento, pensamento, que toda tristeza, opressão, raiva, ódio, que todo demônio que se levantou, meu Deus, para oprimir, deprimir, roubar a força, a energia, tirar o foco, a atenção, travar no falar, no declarar, meu Deus, eu peço, Senhor, que todo espírito imundo, meu Pai, que se levantou contra nós, para roubar esta reunião, para roubar este trabalho, para roubar este mover, nós quebramos, anulamos, cancelamos e destruímos em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro que neste momento, todo o peso que você sentia até este momento foi tirado, que toda a carga, que todo o fardo, que toda a tristeza, que toda a dificuldade no orar, fechar os olhos, se conectar com Deus, eu declaro que cai por terra agora. Receba paz, receba alegria, receba fome de Jesus Cristo. Que a tua fome seja aumentada neste momento. Que você sinta uma vontade de adorar, de orar, de declarar, de se movimentar, que você sinta um fogo que vem do Espírito Santo, que te incendeia nesse momento, e que você seja tomado, que tudo aquilo que te consumia, a partir deste momento,
não vai mais consumir. E que você receba esta segurança, esta confiança que vem do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu entrego este trabalho em tuas mãos. Que o Senhor possa coordenar, meu Pai, do início ao fim. E que novamente eu digo, que tudo seja para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus. Está ligado a sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga, eu posso tudo naquele que me fortalece. Jesus. Repita comigo, eu bebo da palavra profética para 2025. Deus tem um vinho novo para mim. E eu creio nisso, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Diga uma boa noite para essa pessoa. Fala muito boa noite para você. Eu abençoo a sua vida. Parabéns por estar aqui. Você é um vitorioso. Você é um vitorioso. E ponto. E se alguém falar diferente, é um mentiroso filho do capeta. Porque eu sou um vitorioso, você é um vitorioso, em nome de Jesus. Pode sentar por um momento. Graças a Deus. Olha, essa palavra de hoje, ela é muito poderosa. É muito poderosa. Eu vou começar com o estudo, uma parte, e vou te liberar uma palavra hoje que a bispa recebeu do Espírito Santo na terça-feira, no caso ontem, e é algo que praticamente, literalmente, é um pulo. A palavra fala do pulo, é um pulo. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que sua vida, que é a sua vida? Vocês são como uma neblina, porque por pouco tempo, vocês são como uma neblina por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago compara a vida como um vapor. Aquilo que fazemos nessa vida, vida zero, determina como vamos terminar e onde passaremos a eternidade. Portanto, temos de prestar atenção no material que estamos sendo usados. Nós estamos usando para a construção da nossa vida. Paulo fala em 1 Coríntios 3:9 que somos cooperadores e edifícios de Deus. E sabemos que para construir uma grande vida, nós precisamos usar os melhores materiais e não pular etapas. A construção de uma vida sempre começa pela base. A construção de um prédio, de uma casa, sempre pela base. E será que a sua base está sólida? Será que antes de você começar a usar os melhores materiais, você escolheu o melhor lugar para enfincar suas estacas, aprofundar as suas colunas? Será que a nossa base, nós estamos construindo prédios grandiosos, mas na areia? O Senhor nos ensina que os prédios, os edifícios, as construções precisam estar na rocha, baseadas em Jesus, porque Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Jesus, ele nos ensina sobre princípios e valores. E se você começa uma construção e não for em princípios e valores do reino, essa construção, uma hora ou outra, se vir uma tempestade, se vir um temporal, ela vai ser desconstruída. Ela vai cair. Nós precisamos entender aonde Deus me plantou. Bispo, mas está difícil. Olha, isso é muito interessante. Porque as pessoas acreditam em mentiras. Elas acreditam que quando Deus te chama para um propósito, esse propósito vai ser materializado de maneira fácil. Todos que foram chamados precisou passar por um tempo de lapidação. Davi, quando Samuel
no meio dos seus irmãos, derramou aquele chifre cheio de azeite. Ele ungiu, a unção estava sobre ele. E a unção não era para passar e assumir o trono naquele momento, mas para passar por todo o período até assumir o trono e unificar Israel e Judá. Um reino unificado. José, ele foi chamado e a primeira coisa que Deus nos dá é um sonho. Nós recebemos um sonho quando nós acreditamos num sonho e nós externamos um sonho, as coisas começam a virar um pesadelo. Quando eu trouxe o Felipe, a Gabi e a dona Gema aqui no domingo, na segunda-feira, eu ressaltei os problemas. No momento que eles tiveram, assumiram, dizimaram, ofertaram, se posicionaram, se afastaram de pessoas, se posicionaram no lugar, acreditaram na palavra e não olhou para a paralisia, olhou para a palavra de cura da paralisia. Eles passaram por um processo violento, como a Gabi disse, foi o deserto. Deus veio, o carro que eles tinham não era um carro novo, já é um carro mais antigo, mas Deus falou, derrama esse carro. Você fala, mas Deus, é o carro que eu venho para a igreja. Derrame este carro. Ela foi, entregou o carro, e aquilo começou a piorar mais ainda. E quando as pessoas começam a observar que as coisas só estão piorando, elas começam a se assustar. E não entendem que Deus está passando pelo fogo. E o meu material, se for palha, se o meu material for feno, se for papel, não vai aguentar. O meu material tem que ser da melhor qualidade. E o único material que se purifica no fogo é o ouro. Deus fala de um tesouro. E hoje uma das pedras, um dos materiais mais valiosos desse mundo é o ouro. E aqueles homens, eles acreditaram, mesmo cumprindo aquilo que é certo, fazendo o que é certo, viveram muitas situações. José só foi queda livre. Foi falar do sonho, foi vendido, foi humilhado. No momento que ele se posicionou lá dentro, na casa de Potifar, foi mais uma vez, humilhado, mais uma vez envergonhado. Ficou naquela prisão. Mais uma vez foi fazer o que é bom, foi revelar os sonhos do padeiro, do copeiro. Mais uma vez foi esquecido. E a pessoa fala, eu tenho alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada na minha vida? Se eu estou ouvindo a palavra, se eu estou acreditando nesta palavra, por que as coisas estão só piorando? E as pessoas não entendem que para comer uma comida boa demanda tempo, demanda preparação. Você tem que ir lá para fazer uma boa massa de macarronada, você precisa ir lá, pegar os melhores ovos, ou você precisa escolher as melhores farinhas, você precisa quebrar alguns ovos, você precisa misturar, você precisa apertar, você precisa guardar, você precisa cortar, cozinhar, e só depois você vai começar o molho. Depois você começa o molho, e no final você come uma boa comida. Mas as pessoas nessa correria da vida querem fazer tudo correndo. Deus não quer que você faça correndo as coisas. Você não pode mais fazer as coisas correndo, porque muitas vezes nós queremos substituir aquilo que não pode ser substituído. E eu posso mostrar para você que muitas coisas que nós substituímos em Deus, nós não iríamos substituir se fosse para os nossos prazeres. Quantas pessoas podendo estar na igreja, decidem estar pela internet. Quantas pessoas nem pela internet nem estão assistindo o culto. E sabe o que funciona. Mas será que quando você pegasse algumas férias no seu trabalho,
você olhasse, olha, eu vou ter que preparar a mala, eu vou ter que pegar a estrada, eu vou ter que pagar pedágio, eu vou ter que pagar combustível, eu não quero viver todo esse estresse, né? Eu vou contratar alguém para tirar férias por mim. Ninguém vai contratar ninguém para tirar férias, porque isso é bom para você. Você quer, é seu prazer. Ou, eu quero casar, eu quero viver um lindo romance. E o que eu vou fazer? Eu preciso me doar, eu preciso renunciar, eu preciso sacrificar muitas coisas. Eu preciso me submeter, eu preciso ser humilde para manter esse casamento. Eu preciso me adaptar, eu preciso conviver com uma pessoa que foi criada muitas vezes em outra cultura, com outras famílias, com outras rotinas. Mas ninguém quer pegar uma pessoa, eu não vou passar por tudo isso, eu vou contratar alguém para viver esse romance por mim. Não, você quer viver, você quer cada beijo, você quer cada abraço, você quer cada momento. Sim ou não, pessoal? Uma pessoa normal, né? Algo que é normal isso. Então, por que para Deus nós substituímos aquilo que só eu posso fazer? Só você pode fazer isso. Só você pode acordar numa madrugada e buscar a Deus. Só você pode abrir a Bíblia e ler a palavra de Deus. Só você pode vir até a igreja, sentar nesta cadeira muito macia, com belo de um ar-condicionado, com muito respeito, com muita educação, sendo bem recebido da entrada à saída, tendo um banheiro bem limpinho, cheiroso, uma água gelada, morna ou quente para você beber. Você tem tudo. E ainda nós reclamamos, porque é difícil, porque é complicado, porque muitos não acreditam que faz a diferença. Porque em algum momento da vida perdeu aquilo que era importante. E hoje fica priorizando o que não é importante. Isso não é importante. Os levitas só foram colocados naquela posição, naquela situação, no livro de Êxodo 32, porque eles decidiram priorizar a Deus. E naquele momento a Bíblia relata que eles tiveram que matar aqueles que adoraram o bezerro de ouro. E não foi matar o inimigo. Não foi matar um desconhecido. A Bíblia relata e usa essas palavras: irmãos, pais, filhos. Tem momentos que nós precisamos escolher. Porque tem pessoas que podem me fazer adorar deuses. Tem pessoas que podem me influenciar a me afastar do verdadeiro Deus. E tem momentos que nós precisamos tomar decisões. Muitas vezes drástica. Eu não posso mais me submeter à vontade da minha família e deixar Deus de lado. O problema é que muitas pessoas estão vivendo situações difíceis na vida porque ainda se submete à vontade de filho, à vontade de marido, à vontade de esposa, em relação a Deus. E você sabe, eu sei, e todo mundo sabe que isso não dá certo. Porque se você buscar amor de alguém e não respeito, o dia que essa pessoa não derramar amor, você vai se sentir rejeitado, você vai se sabotar. O dia que essa pessoa errar, porque ela vai errar, sinto de dizer que essa pessoa vai errar, filho erra, marido erra, esposa erra, líder erra, obreiro erra, mas Deus não erra. E se você se apegar em Deus, você vai ver um Deus que não falha. Um Deus que não esquece de você. Um Deus que diz, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Um Deus que te garante, e não em cima de um problema, mas em cima do caráter. Então, algo muito importante que você precisa saber. Baseie as suas decisões no caráter de Deus e não pela sua vista. Porque se dependendo aonde você olhar, você vai parar. Davi tinha tudo para parar. José tinha tudo para parar. Moisés tinha tudo para parar.
Abraão tinha tudo para parar. Muitos homens tinham tudo para parar, mas não pararam. Eles continuaram acreditando a todo momento. Por quê? Porque eles acreditaram no caráter de Deus. Você precisa acreditar no caráter de Deus, porque, repita comigo, o caráter de Deus é a certeza, é a convicção da minha vitória. Porque é um caráter imutável, ele não erra. A Bíblia diz, aqui no livro de Salmos 92, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Repita comigo, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Então tem o lugar que o Senhor me planta. E se Ele me planta, Ele quer que eu fique lá. Faça chuva, faça sol. No tempo certo, Deus vai me tirar dali e vai me plantar em outro lugar, se Ele quiser. Se eu fui plantado em um lugar, eu não posso simplesmente decidir, hoje eu vou sair daqui e eu vou para outro lugar. Uma árvore que sempre é atirada de um lugar para o outro, várias vezes são uma árvore que não cresce, ela não aprofunda as suas raízes. E o tempo de crescimento literalmente é o tempo de crescimento. Exige tempo. As coisas de Deus exigem tempo. Exigem confiança, exigem paciência, exige esperança. Você precisa acreditar todos os dias que o Senhor vai cumprir as suas promessas na minha vida. Mas eu preciso estar plantado no lugar aonde Ele me plantou. Dependendo da árvore, da espécie da árvore, se ela for plantada no norte, mas ela é uma árvore caracterizada para o sul, ela não vai crescer, ela pode até crescer um pouco, mas não vai crescer como ela poderia crescer. Tem lugares, tem árvores que são feitas para determinadas regiões. E você não pode simplesmente, porque você quer, eu vou simplesmente sair daqui, pular daqui, para quê? E vai pulando, vai pulando, vai pulando. Isso serve para todas as áreas. Isso serve no seu trabalho, no seu profissional, isso serve para o seu casamento. Se Deus ele juntou, ele te uniu com a sua esposa, com o seu marido, se não houve uma situação grave, uma situação complicada de traição, e mesmo na traição, cabe perdão, mas não sei o contexto, eu não vou falar, cada caso é um caso, mas cabe. Você precisa passar pelo processo, porque eu vejo diariamente na igreja casamentos passando por desafios muito difíceis, situações muito difíceis, mas melhorando assim 10 vezes mais depois que essa situação é consertada. Ambos perdoam, ambos se acertam, e aquele casamento é mais ainda fortalecido, e agora você tem como ajudar outros casais. Isso cabe na sua empresa, isso cabe no seu ministério, isso cabe numa situação com o seu filho. Não dá simplesmente meu filho, né, o Davi, hoje mesmo eu estava falando com o Davi, eu falei, Davi, pega essa caixa aqui, papai, essa caixinha aqui, uma caixinha de uma encomenda velha, eu falei assim, pega lá e joga no lixo do papai, pro papai. Ele foi jogar no meu lixo aqui, eu falei assim, não, joga no lixo maior lá, porque essa caixa é grande e não cabe, meu lixo é pequeno. Ele foi e subiu. Quando eu subo, está a caixa no meio da escada ali. Depois eu vou e eu vejo mais um brinquedo jogado ali. E ele foi deixando as coisas no meio do caminho. E eu falei, amor, depois eu falei, ele estava deitado na cama, falei, amor, papai falou para você jogar no lixo, então você precisa cumprir e ir até o final. Porque tem pessoas que até ouvem uma direção, né? Está ouvindo um direcionamento, mas está aí, dá a volta, começa a subir as escadas e começa a ficar difícil. E aí você começa a pensar em outra coisa, você começa a conjecturar uma outra coisa, e quando você vê, o teu objetivo principal foi perdido, agora você cria um outro objetivo. E aí desse objetivo você vai criar um outro objetivo, quando você viu,
Você está cheio de objetivos, cheio de projetos, mas não cumpriu nenhum. Mas se nós cumprirmos o primeiro projeto, a primeira ordem, e nós executarmos a todo momento aquilo que Deus me direcionou, eu tenho certeza que você estaria já em outro patamar. O problema é que muitas pessoas, na primeira direção, já está se distraindo e não está concluindo o objetivo que você se propôs a realizar. Na segunda-feira, eu falei que nós, durante 7 dias, nós demos a volta na igreja, este quarteirão e o quarteirão de cima, para ungir. E eu incentivei, faça isso na sua casa, na sua empresa. E eu não vou perguntar, mas quantos fizeram? Eu sei que já pessoas mandaram mensagem para mim e já começaram a fazer. Por quê? Porque existe espíritos, demônios territoriais, que muitas vezes está minguando o lugar, pessoas que fizeram trabalhos em volta, nesse quarteirão, tomando esse território, e muitas vezes clientes não passam na tua rua, negócios não são fechados, mas as pessoas não creem, não acreditam que eu pegar um óleo ungido e começar a orar em volta do quarteirão vai funcionar. Tem pessoas que até começam, mas não terminam. Unge um dia, 2 dias, depois para. Tem pessoas que até unge o quarteirão todo, 7 dias, mas enquanto está ungindo, está mexendo no celular, está falando, ou chega em casa e começa a fazer a brigaiada toda, e começa a quebrar tudo, e começa a virar aquela confusão toda. Ou no trabalho está agindo tudo errado, mente para fechar um negócio, está sonegando tudo, está fazendo tudo errado, mas está ungindo. Não dá para eu falar que eu faço uma coisa, mas não fazer outra. Eu tenho que realizar tudo aquilo que eu sou direcionado e agir rápido. Tem pessoas que demoram demais para tomar uma decisão. Você não pode demorar a quantidade de tempo que você está demorando. Se você agisse de maneira imediata em tudo que você é direcionado, você já estaria vivendo uma vida muito mais próspera, feliz, abundante. Mas as pessoas não acreditam na palavra. Muitas pessoas não acreditam que existe a lei da semeadura e da colheita. As pessoas continuam vivendo uma vida alienada, uma vida disfuncional, vivendo no automático. Você precisa sair do automático. Parem de sair da igreja. Chega aí no carro, já começa a brigar no carro. Chega em casa, já liga a TV, começa a ver um monte de porcaria, já perde tudo que você ouviu. Você precisa ter o coração submisso, aberto, sedento, com fome. E no momento que você ouve uma palavra, você recebe ela de maneira revelada. O Espírito Santo, ele já naquele momento te dá tanta clareza, tanta consciência, que teu caráter é mudado e você já começa até a andar diferente. Você já tem direito à coluna. A tua voz já engrossa. Você já muda a tua postura. Você não mais se intimida por um problema. Ah, não, mas o que vão falar? Eu ungindo em volta do quarteirão, os vizinhos vão falar que eu estou ungindo em volta do quarteirão, vai falar que eu estou fazendo trabalho. Que falem o que quiser. Quem está na derrota, não. Quem está vivendo o desafio, somos nós. Quem vai viver uma derrota, somos nós. Até quando nós vamos ficar se preocupando com o que os outros vão falar? O mundo não fala isso direto? Essa pessoa não paga as minhas contas, não é verdade? Essa pessoa não está lá e não sabe os meus desafios. Se o mundo já sabe que você não pode parar por opinião, por que o crente está parando? Por que nós não decidimos ouvir somente uma opinião, a opinião do que Deus acha de mim? Ou melhor, do que Ele tem certeza que eu sou. Porque a palavra de Deus já diz quem eu sou. A palavra de Deus já me ensina que a minha identidade não é pelo que eu tenho, nem pelo que eu faço, repita comigo, mas por quem eu sou. E quem você é?
Você é um filho de Deus. Você é lavado e remido pelo Espírito Santo, pelo sangue de Jesus. Você, repita comigo, eu possuo o poder da ressurreição. O dia que você entender isso, você nunca mais vai saber viver diferente. Você tem o poder da ressurreição. O que é mais forte do que o poder sobre a morte? Você pode mudar tudo nesse mundo, mas ninguém. Para todo mundo vai morrer um dia. E será que nós temos a certeza que eu, como o próprio Salomão disse, eu estou aproveitando a expressão que ele usa, os poucos dias que eu estou vivendo? Porque ele é comparado a dias. Um dia como 1000 anos para Deus. Será que esses dias que eu estou vivendo aqui nessa terra, será que eu entendo que eu não posso ficar perdendo aquilo que é mais importante para a minha vida, que é a minha salvação? Por quê? Porque isso aqui é uma gota comparada ao oceano da eternidade que espera por mim. Então, se eu sei disso, eu preciso crer. Eu preciso crer que o meu Redentor vive. Eu preciso crer que aonde eu fui plantado é aonde eu vou prosperar. É aonde eu vou crescer. É aonde eu vou romper. Você precisa crer que aonde você foi plantado, você vai prosperar. Levanta um dedo assim para mim. Agora cutuca o cômodo dessa pessoa do seu lado. Peguei uns 2 dormindo aqui, eu não quero falar o nome dessa criatura. Não quero fazer isso. Não quero falar isso aqui, porque aí... porque o bispo fez isso, não deixa eu dormir na igreja. Como ele é mau. Agora vem a palavra que a bispa liberou. Abra para mim no livro de Atos 14, na versão mensagem. Em Listra havia um homem que não podia andar. Repita comigo, não podia andar. Qual é a área da sua vida que hoje você não pode andar? É na saúde, é no financeiro? É no profissional, no seu emocional? Qual é a área hoje da sua vida que você identifica? Ela está parada, estagnada, ela está sentada. Um homem em Listra, havia um homem que não podia andar, ele não podia andar, ele não sabia andar, ele nunca teve a experiência em andar, pois era aleijado. Um homem que não podia andar vivia sentado. Isso é algo que você precisa analisar. Tem pessoas que simplesmente sentam e não levantam. Senta e não levanta nessa área da vida. Somente ficou sentado e acreditou que essa situação aleijada, paralítica na tua vida nunca vai se levantar. Tem pessoas que nunca se levantam. Infelizmente, vive sentado. Repita comigo, eu não sou essa pessoa. Pois era aleijado desde que nascera. Desde que nasceu. Ele nunca teve a experiência de ter o pé no chão, firmado, alinhado, um tornozelo reto. Ele nunca viu o movimento do joelho entre a canela e a coxa. Ele nunca teve esse movimento. E uma pessoa que nunca teve, nunca soube o que era isso, não somente não sabe como andar, não sabe como realizar um passo, mas também tem os seus músculos atrofiados. Talvez essa área da sua vida, você está uma vida, desde que nasceu esse negócio, desde que nasceu esse relacionamento, ele nunca andou. Bispo, mas ele assim, não andou. O aleijado não andava, mas levavam ele para os lugares. Quem disse que você vai ficar parado no mesmo lugar? Você pode ser carregado e ser levado. O aleijado, dependendo, ele pode se arrastar e ir para outros lugares, porque tem a parte do corpo ainda. É ou não é, pessoal? Então, não quer dizer que você está estagnado, mas você não anda.
Tem gente que não vive, mas sobrevive. Tem gente que acha que o que você está vivendo é o pico da tua vitória, mas Deus fala de uma vida abundante. Abundância não é abundância em dinheiro. O dinheiro é o final, é consequência. O Senhor fala abundância, aquilo que não pode ser comprado. Você não pode comprar paz. Você não pode comprar felicidade. Você pode comprar momentos alegres, felicidade não. Você não pode comprar segurança. Você não pode comprar segurança. Você não pode comprar construções. Por quê? Porque se Deus não for o seu construtor, para que adianta a construção? Se Deus não for o seu vigia, por que contratar sentinelas? Isso aqui não está na Bíblia, não sou eu que estou falando. Tem pessoas que dentro de casa morrem, mas tem 20, 30 seguranças em volta da casa. Não adianta, isso não é segurança. Isso não é abundância. Pode seguir. O aleijado estava entre os que ouviam Paulo falar. Ou seja, repita comigo, muitos aleijados estão ouvindo excelentes pregações. Você pode estar ouvindo dentro da igreja excelentes pregações. Você pode estar ouvindo uma palavra de vida. Você pode estar sendo influenciado para a cura, a libertação. Mas você continua aleijado. A mulher encurvada estava ouvindo Jesus. E ainda era encurvada. Então a questão é o seguinte: será que eu estou chamando a atenção de Jesus? Será que eu estou chamando a atenção do representante de Deus? Porque você, repita comigo, eu preciso chamar a atenção de Jesus Cristo. Você precisa chamar a atenção. Fala, eu preciso chamar a atenção. Você precisa chamar a atenção. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus viu a mulher encurvada. E aqui, o aleijado estava entre os que ouviam falar de Paulo. E olhando nos olhos, o apóstolo viu. Repita comigo, ele viu. Ou seja, ele chamou a atenção. Será que ali só tinha um aleijado? Será que ali só tinha uma pessoa com problema? Mas ele viu. Se nós não chamarmos a atenção, estarmos olhando para o lugar certo, se você não estiver olhando para o lugar certo, olhando para cima, olhando para Deus, confiando em Deus, porque se você olhar para baixo, você para. Porque esses homens só se focaram no caráter de Deus, só olharam para Deus. Não tinha como olhar para outro lugar. Paulo, Davi, José, Jeremias, tantos homens, Moisés, Noé. Noé só podia olhar para Deus, porque não tinha mais nenhum lugar para olhar. Como havia um dilúvio se nunca tinha chovido na terra? Como eu podia convencer as outras pessoas se dependendo, nem meus filhos estavam sendo convencidos? Se você não olhar somente para a palavra e acreditar no caráter de Deus, porque assim tem pessoas que eu vejo, quando eu oro por pessoas, eu sei quem vai romper e quem não vai. Não é que eu sei não, é porque eu tenho uma bola de cristal, é porque você sabe quando entrou. Os olhos da pessoa nem pisca, ela aperta as minhas mãos, ela geme, ela crê. Você vê que aquilo que é falado é aquilo que é acreditado. Eu criei, por isso falei, dá para ver, identificar uma pessoa que vai romper. Porque tem pessoas que vêm aqui só para passear, essa é a verdade. E eu agradeço porque pelo menos você veio. Podia não ter vindo. Mas tem pessoas que fazem sempre com muito peso as coisas. Na igreja é pesado a palavra, é pesado orar. É pesado vir na igreja, é pesado dizimar, é pesado passar no corredor.
É pesado trazer um documento, uma dívida, é pesado trazer um diagnóstico médico, é pesado orar, trazer uma foto para orar pelos seus filhos, é muito pesado. Não, pesado é viver na derrota. Pesado é você ser um morno pelo resto da vida. Porque o pior ser humano que existe é o morno, e é o único que é o vomitado. Deus não fala que vomita o frio. Ele vomita o morno, porque o frio, muitas vezes, ele não tem a consciência da palavra, mas o morno é aquele que conhece, que lê, que sabe e já pregou. Muitas vezes a palavra para amigos, para pessoas, já postou na rede social, mas na prática não acontece. A prática não acontece. E este é o morno, o que conhece a palavra, mas não pratica. Bispo, mas por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque muitas vezes esse aleijado podia ser não teria sido, podia não ser a primeira pregação que ele ouviu. Muitas vezes nós estamos na igreja há anos e nós estamos ouvindo a palavra com o ouvido, mas não com o coração. Repita comigo, eu preciso ouvir a palavra de Deus com o meu coração. É a única maneira que você pode ouvir a palavra de Deus. Não com o ouvido, mas com o seu coração. O aleijado estava entre os que ouviam a palavra, ouviam Paulo falar. E olhando nos olhos, o apóstolo viu que ele estava pronto. Chegou no momento, agora ele está pronto. Ele estava pronto. Ele estava pronto. Sabe por quê? Porque tem um tempo certo para assar um bolo, para cozinhar uma carne, para você fazer uma viagem. Existe um tempo. E às vezes as pessoas não entendem o tempo. Quantos de nós já lemos Eclesiastes 3 e não entendemos que existe um tempo determinado para todas as coisas? E a gente quer abreviar o tempo. E quando você tira um bolo antes do assamento, ele está cru. Mas se você tira depois, ele está muito assado. Mas sabe quando está pronto e dá aquele clique do forno? Pim! Ou naquele clique, o pininho, né, o sininho da air fry? Já deu tempo. Sabe por quê? Porque você viu, você alinhou a temperatura, o tempo de preparo em cima da embalagem. Porque a embalagem tem um manual, tem um modo de preparo. Sabe por quê? Porque aquele que criou sabe o tempo e a temperatura correta. Ele sabe o tempo que ele vai te esquentar e ele sabe o tempo que você precisa para estar pronto. Amém? Então eu preciso entender que Ele não vai dar um fardo maior do que eu posso suportar. Ele não vai aquecer muito mais do que eu vou ser aquecido. Eu não vou passar por um tempo maior do que eu preciso ser passado. E ali Ele tinha dado o tempo certo. O aleijado, chegou o tempo dele viver o seu pulo, o seu milagre. Ele chegou o tempo de ter a experiência de andar nesta área da vida dele. E eu acredito que chegou o nosso tempo, que chegou o nosso momento de nós sermos curados dessa paralisia financeira, na saúde, na mente, na família, no casamento, no profissional. Chegou o tempo, chegou a hora de todos nós. Viu que ele estava pronto para a obra de Deus. Chegou o tempo de todos nós vivermos a obra de Deus. Quem acredita que chegou o seu tempo? Eu acredito que chegou o meu tempo. Chegou o nosso tempo de nós vivermos a obra de Deus. Chegou o tempo de você viver a obra de Deus. O apóstolo viu que ele estava pronto para a obra de Deus e pronto para crer. Pronto para a obra e pronto para crer. Você está pronto para a obra e pronto para crer, porque a obra está pronta. Deus está pronto para entregar. E você está pronto para receber, sim ou não?
Porque a palavra está pronta, a palavra está sendo entregue, está pronta para chegar em você, mas você está com a sua terra fértil, adubada. Porque se a semente não morrer, não vai frutificar essa árvore. Para você frutificar, a semente tem que morrer, está na palavra de Deus. Não adianta guardar as sementes, não adianta jogar na terra, você precisa jogar na terra e morrer para que essa árvore, ela frutifique. Você precisa frutificar. E chegou o tempo daquele aleijado viver aquele milagre, chegou o nosso tempo de viver nesta área. Hoje, se eu te perguntar, qual é a área da sua vida que está aleijada, que está paralítica? Responda para você mesmo, te dou 15 segundos. Qual é a área da sua vida? Financeira? Será que a primeira área na nossa vida é o nosso compromisso com Deus? Porque às vezes esta é a área mais grave na vida de muitos. Vem quando dá, quando pode, quando quer. E não acredita. Mas, como eu digo, estou feliz, você está aqui, mas nós precisamos entender o compromisso que eu fiz com Deus e o que é necessário para eu viver uma vida abundante. A palavra de Deus está nos direcionando para isso. Aquele aleijado, ele estava olhando, ele estava fixo, ele tinha acreditado. Paulo viu que ali havia um homem que seria o último dia que ele iria andar arrastado. Ele enxergou, ele olhou de longe, ele viu aquele homem. E ele viu que esse é o momento de pulos acontecerem. Por quê? Bota no 10. Então disse bem alto para que todos ouvissem: ponha-se de pé. O homem levantou-se e começou a pular. Como um homem que nunca andou estava pulando. Deus está dizendo que o sobrenatural na tua vida, o extraordinário na tua vida vai acontecer de uma forma tão surpreendente, tão inédita, que você vai começar pulando e não vai começar engatinhando, andando ou se arrastando. Será um pulo nesta área da tua vida. Deus está falando de um pulo. Deus está falando: ponha-se de pé. O homem levantou-se e começou a pular. E depois ele andou. O pulo aconteceu antes do primeiro passo. Deus está falando de algo de 8 para 80. A pessoa que nunca soube o que é firmar um pé no chão, agora estava pulando, estava dando mortal, estava não sei o que, estava glorificando a Deus. Deus, ele restaurou. Deu a musculatura, deu a cognição, deu o tempo, ele acelerou o tempo. Uma criança para começar a andar demora 10, 11 meses, para começar a dar os primeiros passinhos. Você pega um bebê de 6 meses, ele já é forte. Você vê, se segurar ele consegue, ele tem força. Pega a papinha, joga na parede, joga uma mamadeira, dá tapa, faz tudo. Ele é forte, um bebê forte, mas não tem o aprendizado, não sabe andar ainda. Ele tem força, mas não sabe. Este homem, ele recebeu tudo de uma vez. O tempo, a expertise. Deus, ele acelerou. A gente está falando de um vinho novo aqui. Deus está falando do tempo necessário para a maturação. Demora uma vida para beber de um vinho novo. Deus está falando de um homem já começar a pular e andar. Demora uma vida, como alguém que nunca soube disso. Nasceu aleijado, nasceu arrastado, agora está andando. Deus está falando de uma empresa que nunca deu lucro, de um lugar que nunca frutificou, de um casamento que nunca andou, de um filho que nunca deu frutos de alegria. De uma hora para outra já começou a dar frutos, dar pulos, dar saltos. Explosão, explosões. Explosões. E um pulo ele começou a andar como se tivesse feito aquilo a vida toda. Você vai começar a andar e será como um pulo.
será como um pulo, e todos olharão para você e vai dizer, é como esta pessoa tivesse feito aquilo a vida toda. Você vai ver, todos olhando, é tanta expertise, é tanta inteligência, é tanta liderança, é tantas coisas ao mesmo tempo que ninguém vai acreditar que hoje é o seu primeiro dia. Hoje é o nosso primeiro dia, Deus está falando, e hoje será o nosso primeiro dia, que muitos darão pulos e todos falarão, é como ele tivesse feito aquilo a vida toda, é como ele sempre tivesse mexido nesse ramo, nessa empresa. Não, você falar para mim que vocês brigavam no casamento? Para, rapaz, parece que vocês casaram agora, para de mentira. Vocês estão na lua de mel, estão com 6 meses aí. Então, ou melhor, 6 dias, não vou nem falar 6 meses, né? Casamento não dura nem isso. O que ela fala, vocês estão há 6 dias, impossível. Falar para mim que vocês estão há tanto tempo casados, com esse amor, com esse respeito, essa simpatia. Vai falar para mim? Não. Rapaz, essa unção que você tem, vai falar para mim que hoje você conheceu o Evangelho? É hoje? É a partir... o que? Não, eu não acredito nisso. É algo que as pessoas falarão. Isso é impossível. Isso demanda tempo. Empresas que estão há décadas no ramo não vão entender que a sua empresa que começou agora está dando mais lucro, está dando mais resultado do que a delas. Está crescendo mais. Você começando empresas que você nunca mexeu no ramo, vão falar para você, é como você tivesse vendido esse produto por a vida toda. Eu nunca mexi com esse ramo, eu nunca mexi nessa empresa, eu nunca mexi com esse produto, mas todos falarão, é como ele tivesse vendido este produto a vida toda. Problema? Na saúde? Não, você nunca... Rapaz, você está perfeito. É impossível você falar para mim que você foi doente um dia. Eu não acredito. Você tem a saúde de um menino. De uma menina, de uma criança. Seu filho, vou falar, aquele levita, aquele menino que está tocando no teclado ali, aquele menino que está cantando, aquela criança que está pregando ali na frente dos jovens, nunca é o mesmo que estava dando trabalho, aquele que estava nas ruas, aquele que estava na Cracolândia, nunca! Não acredito nisso. Você tem esse passado, você tem como comprovar isso? Eu já peguei pessoas e ia falar assim, não, você não tem essa idade, me mostra a sua RG. Não, você não tem essa idade. Que acontece sempre, né? Com a bispa, né? Não, você não tem essa idade, não vou falar isso não, você não tem. Eu acredito nisso. Deus está falando de pulos aqui hoje. Deus está falando de pulos aqui hoje. Se coloque de pé, por gentileza. Deus está falando de pulos aqui hoje. Nós daremos pulos em áreas paralíticas na nossa vida, que por décadas, por anos, nunca frutificaram, nunca cresceram. Áreas que nunca deram frutos. Áreas que nunca prosperaram, prosperarão. Casamentos que nunca deram alegria, darão alegria. O que o Senhor está falando para você? O que o Senhor está falando no seu coração e está te garantindo, hoje é o dia de você parar de se arrastar. Você não vai mais olhar as pessoas de baixo para cima. Você vai estar em pé, olhando as pessoas no olho. Nós não vamos mais ficar vendo as pessoas de baixo para cima em tudo. Passa qualquer pessoa, eu olho de baixo para cima que ela é melhor que eu. Não, ela não é melhor que você. Entenda o processo. Eu iniciei falando sobre o processo. Entenda o processo. Às vezes nós paramos de acreditar que é possível. É muito mais fácil nós orarmos para uma pessoa que torceu o pé, descendo do carro, ou fazendo uma caminhada, do que orar para um paralítico. Mas o mesmo Deus que desinflama um pé inchado é o mesmo Deus que faz andar um paralítico desde nascença. É o mesmo Deus. Porque Deus não está baseado no problema, Deus está baseado na sua fé. Você tem fé para crer que esta área da sua vida, a partir de hoje, ela vai começar a dar pulos? Porque eu tenho fé
de liberar a obra de Deus, como diz aqui, ó, de liberar a palavra de Deus para você, mas você tem fé de crer na palavra de Deus que Deus está liberando para nós? Porque você precisa crer, porque essa palavra é para você. Essa mensagem é para você, você precisa crer que Ele, porque aqui estava, coloca para mim, no 9, coloca para mim, apóstolo viu que ele estava pronto para a obra de Deus. Será que Deus está te olhando, está vendo, esta pessoa, qual é o seu nome? Fala o seu nome. Fernando. Deus viu que o Fernando estava pronto para a obra de Deus. Deus viu, qual é o seu nome? Qual o nome dessa pessoa que está ao seu lado? Você vai, Deus viu que essa pessoa estava pronta para a obra de Deus. Deus viu que estava pronto para a obra de Deus e pronto para crer. Deus, Ele viu. Porque dá para ver com os olhos da fé quando uma pessoa está pronta para viver o seu milagre. Deus viu que essa pessoa estava pronta para parar de se arrastar. Deus viu que essa pessoa estava pronta para comprar um tênis, para comprar um chinelo. Este é o momento de comprar uma sapateira. Porque muitas obras, muitas coisas paralíticas vão começar a andar na nossa vida, no Ministério Mudança de Vida, para a glória de Deus. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Nós veremos isso acontecer. E aqueles que creem não vão contar testemunhos que ouviram, vão contar o próprio testemunho. Aqueles que creem não vão ser Geazis, vão ser os Eliseus. Não serão contadores de história. Geazi só contava as histórias de Eliseu. Eliseu contava as obras de Deus. Eliseu contava as obras de Deus. Eu gosto de Pedro, João, Paulo, quando falavam. Por que vocês estão nos olhando assim? Eu adoro isso. Por que vocês estão nos olhando assim, parecendo que nós realizamos esse milagre? Não foi nós, foi Jesus. Você vai olhar para as pessoas e vão falar: por que você está olhando assim para mim, achando que fui eu que consegui isso? Achando que eu que estou vendendo, achando que meu produto é melhor do que o produto de outra pessoa. Não, foi Deus que trouxe esse cliente. Foi Deus que assinou esse contrato. Foi Deus que me tirou da UTI. Foi Deus que me arrancou de um casamento falido e desgraçado. Foi Deus que me tirou do lamaçal. Foi Deus que trouxe o meu filho da fazenda dos porcos. Foi Deus que trouxe. Não olhe para mim achando que eu fiz alguma coisa. Eu adoro isso. É um confrontamento. Por que vocês estão me olhando assim, achando que nós, como eles falaram, que um era Zeus, o outro não sei o quê? Não aconteceu isso não. Não, você vai poder contar muitos testemunhos e você vai poder contar realmente. Olha, eu falo com pessoas e tem uma situação acontecendo de uma doença e eu estou falando sempre com esse pai e cada vez que ele manda mensagem falando de uma situação pior, pai pior, e algumas coisas piorando com o filho, eu oro. Mas a todo momento eu falo: tira foto de tudo, faça vídeo de tudo, escreva tudo, para que possa ser um belo de um testemunho e todos se edificam, venham se edificar. Da onde essa criança passou, para agora, essa criança curada, linda, abençoada. E a todo momento eu falo: você vai acreditar, isso é quase um ato profético, ou melhor, isso é um ato profético, tire a foto de tudo. Bispo, tem coisa que a gente não vai esquecer, não, a gente tem que lembrar de tudo. Os memoriais são para isso, para lembrar de onde Deus te tirou. Você precisa lembrar. Nós precisamos lembrar de onde Deus nos tirou. E Deus está garantindo aqui hoje algo.
Ele está nos garantindo que nós daremos pulo. Para a glória de Deus, nós não vamos mais nos andar esta área da nossa vida arrastada. Acabou o tempo de se arrastar, de viver essa vida baixa, humilhada. E eu quero que você tome uma decisão hoje. Que você está pronto, você vai ficar alinhado hoje para Deus, com Deus. O que precisa ser feito, o que precisa ser alinhado, o que precisa ser ajustado para que você esteja pronto para a obra de Deus e pronto para crer. Porque a obra de Deus está pronta, mas você está pronto para crer. E o que te impede de crer que essa obra de Deus vai acontecer na sua vida? Eu quero que você ore neste momento e tire todos os impedimentos que te seguram, que te amarra neste lugar, que te impede de crer. Se é uma coisa, algo que você não revelou, algo que você não acertou, algo que você não alinhou com Deus, eu quero que você alinhe nesse momento. Peça perdão. Alinhe o que você precisa alinhar. Hoje o Senhor está nos liberando uma palavra para mudar a nossa história. Isso aqui não era simplesmente para mudar aquele dia ou aquela semana, não, era mudar a história daquele aleijado. Ele nunca mais seria chamado de aleijado. Ele nunca mais seria lembrado como paralítico. Deus está mudando a perspectiva do teu futuro aqui hoje. Deus está mudando todo o seu futuro, todo o seu destino. Porque não é somente a mudança da estatura, mas é a locomoção, é a velocidade, é o respeito. Tudo estava mudando naquele dia. Deus está mudando o caráter, Deus está mudando a empresa, Deus está mudando o DNA. O DNA do aleijado. Não existe mais o DNA do aleijado. Até as necessidades fisiológicas iam mudar, tudo ia mudar. Este homem ia sentar na mesa. Ele podia ter uma vida comum, uma vida normal. E Deus quer que você venha hoje, sair dessa posição, ir para um lugar alto e começar esta construção na tua vida. Fala com Deus nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Não quero mais viver assim, não, sempre à margem dos meus sonhos. Senhor, não quero mais fugir dos teus propósitos para mim. Oh, meu Deus. Mas vou me levantar. Meu Deus, que essa pessoa hoje, ela veja, ela enxergue que o Senhor está levantando ela. Seja levantado por Deus nesse momento. Veja o Senhor te levantando hoje aqui. O Senhor está te levantando hoje aqui. O Senhor está te levantando hoje aqui. Seja levantado no Espírito. Seja levantado no Espírito. Veja o Senhor levantando você. Veja o Senhor levantando você neste momento. E um novo Espírito eu vou possuir. Mas vou me levantar, vou ouvir a tua voz. Eu não vou desistir, não, eu não vou desistir. Vou me encher de sonhos e um novo Espírito eu vou possuir. Mas vou me levantar, eu vou me levantar, eu vou ouvir a tua voz. Eu não vou desistir, não, vou me encher de sonhos
Você que fala, bispo, você fala, bispo, eu não consigo me levantar sozinho. Eu preciso de ajuda. Você que precisa de ajuda para se levantar hoje aqui, eu chamo você aqui na frente para nós estarmos orando. A partir de hoje, você não vai mais sair daqui como um paralítico. Acabou o tempo de paralisia. Acabou o tempo de paralisia. Você não é um paralítico e você vai sair daqui acreditando nisso. Você não é um paralítico. Você não é um aleijado. Você não é uma pessoa deficiente financeira. A primeira coisa que esse aleijado precisou acreditar é acreditar na palavra de Deus. É acreditar que ele não era mais um aleijado. Você não é uma pessoa fracassada. Você não é o problema. Você pode até hoje ter sido um problema na vida de alguém, mas você não é este problema e você não vai mais acreditar nisso. Você não vai mais acreditar nisso. E eu quero que neste momento, se você quiser ficar de joelho, ajoelhar, se você quiser ficar em pé, fique da maneira que você ficar mais à vontade. Mas nós estaremos orando. E esse espírito que te gerava esta paralisia, essa mente cauterizada, que te cauterizou como uma pessoa paralítica nesta área da tua vida, a partir de hoje, essa mentira cairá por terra e você vai sair daqui acreditando que você está curado. Você está livre e não é um paralítico. Você não é mais um paralítico, porque Deus está fazendo muitos darem pulos hoje aqui. A ordem foi clara: ponham-se de pé. E você precisa se colocar de pé espiritualmente, primeiramente. Ponham-se de pé espiritualmente. Ponham-se de pé espiritualmente. Ponham-se de pé espiritualmente. Vamos orar. Pastores, obreiros, vamos botar a mão e vamos orar. E vamos expulsar essa mentira. E depois, nós vamos declarar que a partir de hoje, esta paralisia caia por terra. Esta situação hoje cai por terra. Em o nome do Senhor Jesus, você sai daqui curado, livre desta paralisia. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. De sonhos e um novo espírito eu vou possuir, mas vou me levantar, vou ouvir a tua voz, eu não vou desistir. Vou me encher de sonhos e um novo espírito eu vou possuir, mas vou me levantar, vou ouvir a tua voz, eu não vou desistir, não vou desistir, vou me encher de sonhos, um novo espírito vou possuir, mas vou me levantar, vou ouvir, eu vou me levantar e não vou desistir, não, vou me encher de sonhos.
eu vou possuir. E o que está em ruínas, destruído em minha vida, no Senhor vou reconstruir. Eu vou. Ele é o Deus que restaura vidas, que tira o homem do pó e o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje Ele é o Deus, Ele é o Deus que restaura vidas e que levanta o homem do pó e o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Ele restaura vidas. Eu creio, Deus, eu creio, eu acredito. E o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Nós podemos viver. Eu creio, eu creio. Mas vou me levantar, vou ouvir a tua voz. Eu não vou desistir, não vou, não. Vou me encher de sonhos e um novo espírito eu vou possuir. Mas vou me levantar, vou ouvir a tua voz. Eu não vou desistir, não. Vou me encher de sonhos e um novo espírito Eu vou possuir. e o que está em ruínas, destruído em minha vida, no Senhor vou reconstruir. Eu vou. Ele é o Deus que restaura vidas, que tira o homem do pó e o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Ele é o Deus que restaura. Eu creio. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. A primeira ordem, mantenha os seus olhos fechados. A primeira ordem que foi dada por Paulo, foi
foi: ponham-se de pé. E eu digo: ponham-se de pé, fisicamente e espiritualmente, a partir de hoje, com seus olhos fechados. Mantenham seus olhos fechados. Hoje você está se colocando de pé espiritualmente. Veja o teu espírito sendo colocado de pé. Vendo você, veja você sendo endireitado, sendo colocado de pé neste momento espiritualmente. Você não vai mais ter a mentalidade de um caído. Você não tem mais a mentalidade de um aleijado. Você não tem mais a mentalidade de um paralítico. A partir de hoje você está curado. Você está curada por esta paralisia que até hoje segurava você neste lugar. Você não é um aleijado, você não é um paralítico, você não é um deficiente espiritual, um deficiente emocional, você não é um deficiente físico, você não é um deficiente financeiro, você não é mais um paralítico nesta área da tua vida. E a primeira coisa que o paralítico fez foi ouvir a palavra de Paulo. Ele estava ouvindo. Você ouviu. Ele olhou atentamente, você olhou atentamente. Ele saiu daquela posição baixa que ele estava, você saiu da sua posição e você agora está aqui na frente. Ele obedeceu a ordem de Paulo. E é uma ordem na mente que você precisa dar. Dê essa ordem na sua mente. Hoje essas crenças paralíticas caem por terra. Você não vai mais se sabotar. Você não vai mais se sabotar. A partir de hoje acabou essa autossabotagem. Você não vai mais sair daqui, você vai buscar alguma coisa para sentir pena ou fazer alguém sentir pena de você ou se vitimizar ou ir contar os seus problemas para as pessoas. Não, você não vai mais fazer isso. Porque a partir de hoje, na sua mente, você já está curado. A partir de hoje, esta palavra te dá certeza, a garantia que você já está curado. Então você já está curado. Diga: eu já estou curado. Eu não sou um aleijado, um paralítico. E qual é essa área da sua vida que hoje está paralítica? E você vai dizer: eu não sou um aleijado, um paralítico financeiro, conjugal, na saúde, no meu relacionamento com Deus, emocional. Eu não sei qual é a área paralítica, mas você vai dizer, você vai declarar, você vai liberar isso. Você vai liberar isso no mundo espiritual. Acabou este DNA aleijado da minha vida. Eu não vou mais ser lembrado por aquela pessoa que vivia as mesmas situações. Ah, olha aquela pessoa. Quem é? É aquela pessoa lá que tem problema tal. Aquela pessoa lá que tem a característica tal. Aquela pessoa lá que dava sempre o mesmo problema. Aquela pessoa que sempre caía nas mesmas imoralidades. Aquela pessoa que já teve várias situações, aquela pessoa lá que era viciado naquilo, é viciado naquilo lá, aquela pessoa que tinha problema financeiro, nunca saia do lugar. A partir de hoje, seu DNA está mudado. A partir de hoje, você não é mais assim. E você vai dar uma ordem no mundo espiritual. Acabou essa paralisia, eu não sou mais assim, o meu nome foi mudado, o meu caráter foi mudado, as minhas características foram mudadas. Em nome do Senhor Jesus. A partir de hoje, eu me coloco de pé. Eu me coloco de pé, eu me coloco em pé. E eu me coloco em pé em todas as áreas da minha vida. Hoje, eu faço uma risca no chão. Eu faço uma risca no chão e eu estou hoje ultrapassando essa risca. Pela fé, faça uma risca no chão com o seu pé e dá um passo para frente. Você vai fazer uma risca no chão, você vai dar um passo para frente e você vai sair desse lugar, porque a partir de hoje você não está mais nesse lugar. Acabou este lugar, eu não estou mais neste lugar. Neste lugar territorial, emocional, espiritual. Você vai se comprometer. Eu quero que você faça um voto com Deus neste momento. Que a partir de hoje eu vou me comprometer mais com Deus, eu vou estar nas reuniões.
o milagre acontece. Presta atenção. O milagre acontece quando você está no lugar certo ouvindo a palavra. Aconteceu onde ele estava? No lugar certo ouvindo a palavra. Então, se você estiver na tua casa sabendo que você pode estar aqui, esquece. Isso não sou eu que estou falando um caso real que aconteceu. E acontece sempre. A unção, os moveres e os milagres acontecem na casa de Deus. Bispo, mas eu moro lá do outro lado do país. Aí é outro caso. Estou dizendo que aquele que pode estar e não está. Mas nós sabemos que Deus é Deus de perto e Deus de longe. Mas aquele que pode estar e não está é uma escolha. Você está fazendo uma escolha. E você é o privilegiado, porque muitos pagariam, dariam tudo para estar no teu lugar. É ou não é? Então quer dizer, se eu não estou, isso também é uma resposta no mundo espiritual para uma ingratidão. Eu não sou grato pelo que eu tenho. E está uma igreja aqui que cuida das pessoas. É liga, mensagem, é liga. Tem culto que não acaba mais todos os dias. Por quê? Porque este é o nosso propósito, esta é a nossa missão, este é o nosso chamado. Amar as pessoas. Cristo amava as pessoas. E nós somos pequenos Cristos, somos discípulos de Jesus Cristo. Aquele que faz as mesmas obras. E pela fé. Então, a partir de hoje a minha mente mudou. Hoje, as minhas características mudaram. O meu DNA mudou. E ele deu um pulo e se colocou de pé. E você já sabe o que eu vou fazer você fazer, né? E eu quero que você dê um pulo pela fé, que essa área da tua vida, a partir de hoje, este pulo, bispo, que os outros vão pensar que você acredita na palavra. E a partir de hoje eu dou um pulo. E esta área na minha vida que não andava, a partir de hoje, ela já está dando um pulo. Qual é a área da tua vida que estava parada? Ela dá um pulo! É o equipamento que não é bom. Não sou eu. Pode deixar. Eu vou inventar farsa, às vezes com um corte, né? A pessoa encostando na gente aqui. A partir de hoje você está dando um pulo nessa área da tua vida. E você vai sair daqui, já dando saltos e já contando testemunhos para a glória de Deus. Então, pela fé na tua cabeça, hoje eu dei um pulo. Espiritualmente, financeiramente, fisicamente, como um ato profético, eu estou dando um pulo e eu acredito. A partir de hoje, eu já estou dando pulos nessa área da minha vida. E com um pulo, ele começou a andar. Então nós damos pulos e nós já começamos a andar. Para a glória de Deus, você já começa a andar. Para a glória de Deus você já começa a andar. Para a glória de Deus você já começa a andar. Você já começa a andar. E todos verão para você. E todos olharão para você. E é como você, por uma vida toda, estava andando. Começa a andar aqui em volta. Já começa a andar pela fé, eu já estou andando. A partir de hoje eu já estou andando. Eu já estou caminhando. Eu já estou correndo. Eu já estou rompendo. A partir de hoje eu já saí dessa área. Eu já saí deste lugar. Eu não estou mais nesse lugar. Eu estou indo. Eu estou fluindo. Eu estou crescendo. Eu estou rompendo. Eu estou rompendo. Eu estou pulando. Eu estou caminhando. Eu saio desta área. Eu saio deste lugar. E eu vou para cima. Porque este é o meu lugar. Vou me levantar. Vou ouvir a tua voz. Eu não vou desistir. Eu me levanto. Graças a Deus. Eu me levanto. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado.
para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.